Que Deus nos abençoe, sobretudo abrindo a nossa mente e o nosso entendimento. Desde domingo, eu tenho feito vídeos para provar para você que Deus tem olhos, que Deus vê as coisas. Contrariando alguns pastores que eles mostram para você um Deus que só tem ouvidos. Significa que Deus, ele vai te ouvir em tudo, em qualquer momento, em qualquer lugar. Como se Deus não tivesse olhos para ver os erros, os pecados, a má conduta, o mau caráter. Então a igreja moderna, ela apresenta para você um Deus empregado do pastor. Que o pastor vai orar, ou você vai orar, e Deus ele vai te ouvir. E eu tenho provado para vocês na Bíblia, desde domingo, que Deus, ele vê. Ele viu o pecado de Adão. Ele viu o pecado de Sodoma e Gomorra. Ele viu a justiça de Noé. Deus vê. Mas, segundo o seu pastor, Deus só ouve. Então você vive uma vida sem temor, sem respeito às coisas de Deus, porque é fácil chegar na igreja e orar. Até mesmo porque, hoje em dia, o milagre tem dia e hora. Você olhar na internet, no Facebook, tem igreja que está prometendo um milagre urgente numa determinada hora, a hora do milagre. Na Bíblia não fala isso, né? Na Bíblia, o milagre acontecia de madrugada, de manhã, no monte, na cova, na praia, no rio. Mas na igreja moderna, que você frequenta e sustenta, o milagre tem hora e lugar marcado. Tem a sexta do milagre urgente. E tem a hora do milagre. E as pessoas simplesmente acreditam, mas não acontece nada. Porque Deus, preste atenção no que eu vou te dizer, Deus, antes de te atender, ele vê se a sua oração coincide com o seu caráter. No livro de Gênesis 18, antes de Deus destruir Sodoma e Gomorra, está escrito assim, Gênesis 18, o versículo 20 em diante diz assim, disse mais o Senhor, porquanto o clamor de Sodoma e de Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito. Então aqui Deus fala do clamor e do pecado. Descerei agora e verei, ver, se com efeito tem praticado segundo este clamor, que é vindo até mim, e se não, sabê-lo-ei. Então Deus analisa o seu clamor com a sua conduta, com o seu caráter. Aí a razão, porque você não vê milagres nas igrejas. Porque o pastor é mentiroso, mas ele ora muito. O pastor é canalha, mas ele ora muito. Sobe monte, se veste de judeu, convida você a fazer jejum. Ele é mentiroso, mas ele jejua muito. Chega a estar com bafo. Então não acontece nada. Porque Deus não é tonto como você imagina. Ah, eu vou para a igreja, vou orar, o pastor falou que é a hora do milagre urgente, que é o dia do milagre urgente, eu vou lá na igreja e eu vou orar, e o pastor vai orar também por mim, e eu vou ser abençoado. É o que você pensa, é o que o seu pastor te ensina. Mesmo ele mentindo para você, você acredita. Ah, o meu pastor como jejua, olha como é que ele está magrinho.
Ah, o meu pastor ora muito, meu pastor é muito santo, se veste até de judeu, se ajoelha no altar, chora e tudo. Ah, o meu pastor é uma beleza. Adianta alguma coisa? Adianta o jejum, a oração, se vestir de judeu, de palhaço? Se o caráter é um caráter dos filhos do diabo? Não. A Deus ninguém engana. Deus tem olhos. Então o povo de Sodoma e Gomorra, perdão, clamou a Deus. Deus falou, tá bom, eu vou ver se o clamor deles coincide com o caráter deles. Aí quando Deus chegou lá, matou todo mundo. Porque não coincidia. Porque aquele clamor era mentira. Como do seu pastor. O seu pastor, ele chama você para oração, para jejum. Você já prestou atenção? Aí ele se veste de judeu, apaga a luz. Aí você, puxa, agora vai. Agora vai acontecer um milagre. Não acontece nada. Porque existe mentira naquela vida. O pastor é mentiroso. Ele não prega a verdade para você. Ele só prega um tipo de mensagem. Autoajuda. Prosperidade. É isso que o seu pastor prega para você. O seu pastor não prega de idolatria porque ele não crê e o seu líder não deixa, em especial nessa época. O seu pastor não prega contra o Natal, mesmo sabendo que é uma festa pagã, diabólica, porque o seu líder não deixa e essa época não vai trazer oferta. Veja, esse é o seu pastor, que se veste de judeu, que chora, mas que mente para você. O seu pastor não pode pregar sobre mentira porque o líder dele é mentiroso, ou ele também. Então, o que sobra no evangelho moderno? Prosperidade. Porque como as pessoas não querem trabalhar, são preguiçosas, indolentes, vagabundas, elas querem dinheiro fácil. Então, a igreja que mais promete é a igreja que mais enche. Assim de fácil. As pessoas não querem trabalhar. Tanto é que você vai na casa lotérica, está lotada. Ninguém quer trabalhar. E todo mundo quer ganhar R$1 milhão por mês sem fazer nada na vida. Então tem duas coisas que mais oferecem oportunidade. Igrejas e casa lotérica. As duas estão cheias no dia da prosperidade. Vejam, você vai na casa lotérica, está lotada. Lotada. Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, todo dia, de manhã, de tarde e de noite. Enche. Porque as pessoas querem moleza. Elas querem preencher um papel, pagar R$10 e acreditar que vão ser ricas. Na igreja é a mesma coisa. A igreja é uma casa lotérica espiritual. A igreja atual é uma casa lotérica com outro nome. Ao invés de ter a cartela do jogo, tem o envelope. Mas é a mesma coisa. E ambas vão gente, porque ambas oferecem facilidade. Uma igreja que prega o evangelho verdadeiro, o pastor está tendo até dificuldade para pagar o aluguel, porque as pessoas não querem. Então eu estou provando para você, para abrir os seus olhos, para tirar o seu cabresto, a sua ignorância. Deus não é burro como você imagina. Ah, eu vou orar, mas eu sou mentiroso, Deus vai me atender. Ah, eu vou orar, mas eu sou fornicário, eu sou adúltero, idólatra, Deus vai me atender. É isso que os pastores prometem para você. Não. Leia a Bíblia, estou provando para você. Desde domingo, hein? Eu estou mostrando para você que Deus, antes de atender a gente, Ele vê a gente. Ele vê se existe uma coerência entre o nosso clamor e o nosso temor. Olá, Odilon, bom dia. Deus vê, não adianta.
você querer se esconder na igreja. É como os católicos fazem, né? Os católicos vivem a vida deles, mas domingo eles vão na igreja, aí fala com o padre, não, está perdoado. Reza aí 10 Ave Maria, 50 Pai Nosso, bota uma oferta aí e a vida continua. É a igreja católica. Os católicos são assim. Fumam, bebem, adulteram, traem, têm amante, mentem, mas domingo estão na igreja. E ninguém dá um pio. Se for na igreja católica domingo, você fica assustado. Ninguém conversa. Se você olhar ali, você, poxa, olha, só tem gente boa aqui. Todo mundo aqui é santo. Porque ninguém conversa. Todo mundo se ajoelha, acende uma vela e bota a mãozinha. Ninguém conversa. Não tem nem banheiro na igreja católica. Aí você olha assim, puxa, olha, o pessoal aqui é temente a Deus, né? Acabou a missa, aí você vai ver. A primeira coisa que eles fazem é acender o cigarrinho. E a vida continua. Os amantes, a prostituição, o adultério, a idolatria. A igreja evangélica não é diferente da igreja católica. Não é diferente. Porque as pessoas acham, eu vou na igreja, vou me vestir de judeu e Deus vai me ouvir. Deus vai ver o quanto eu sou santo, o quanto eu sou espiritual. Aí o seu pastor entra, se ajoelha, né, aquele fundo musical. Aí você, puxa, olha o homem de Deus. Olha o homem de Deus. Você não sabe o quão perverso ele é. O quão psicopata ele é, o quão mentiroso ele é, o quão enganador ele é. Mas está vestido de judeu, de joelho, o fundo musical. Só que Deus vê. Por isso não acontece mais milagres nas igrejas. Não acontece. Jejum para lá, sobe um monte para cá. E se veste de judeu para lá, e apaga a luz, e a água ungida. Eu pergunto a você, você tem visto milagres? Antigamente, eu sou dessa época, que quem mais levava as pessoas para a igreja era o próprio povo. O testemunho. Olha, eu fui na igreja, poxa, eu fui abençoado. Eu fui na igreja, fui curado. Eu fui na igreja, fui liberto. Hoje, ninguém convida mais ninguém para ir na igreja, porque tem vergonha. Porque a igreja hoje, não todas, está dando nojo. Nojo. É o pastor, é a mulher do pastor aparecendo. Olha eu aqui, olha eu aqui, olha eu aqui, olha eu aqui. Ora na praia, ora no restaurante, ora em tal lugar. Olha eu aqui, olha eu aqui. Essa é a igreja. Então, antigamente, você levava as pessoas na igreja. E as pessoas viam na sua vida testemunho. Hoje não. Hoje as pessoas têm vergonha de chamar alguém para ir na igreja. Porque os pastores, um comendo a mulher do outro, cachaceiros, enganadores, têm aviões, helicópteros, navios, mas o aluguel está atrasado, o pastor está sendo despejado. Mas a ostentação dele, da família dele, não acaba. Não tem crise para ele. Mas o aluguel da igreja está atrasado. O pastor está passando dificuldade. Mas a ostentação dele, da família dele, é inabalável, é intocável, inatingível. Então, ele tem que fazer força no Facebook para levar você da igreja, porque ninguém mais fala de igreja. Ninguém convida mais ninguém para a igreja, porque está dando nojo. Só escândalos, não tem milagres. Sabe por que não tem milagres? Porque a oração não coincide com o caráter. Só por isso. E Deus vê o caráter. O seu pastor vê a oferta. O seu pastor vê o número de gente na igreja. Deus não.
Deus nem vê oferta, nem vê número de pessoas. Até mesmo porque Jesus pregava para uma pessoa. Mas Deus vê o caráter. Alguém pode me dizer o tempo aí, por favor? Eu esqueci de marcar. Deus vê o caráter. Quando o povo de Sodoma e Gomorra clamou, Deus ouviu. Mas Deus disse, vou descer. Para ver se bate, né? Para ver se bate. Deus desceu e chegou lá. Não tinha nada a ver. O pecado era gigantesco, então Deus matou todo mundo. É isso que você não entende. Não adianta você orar. Você é mentiroso, canalha, mal pagador, fofoqueiro. Não adianta. Os pastores hoje estão longe dos discípulos. Bem longe. Pedro disse, importa agradar a Deus que os homens. Na igreja moderna, importa agradar os homens que a Deus. Essa é a diferença. Essa é a diferença. Não, dona Sália, é o tempo que eu estou falando. Eu acho que tem 15 minutos. Eu sei, aqui também aqui são 2 horas a menos. Obrigado. Então, o que Deus olha? Ele não olha a multidão da sua igreja. Ele não olha a multidão da sua oferta. Ele olha o seu caráter. Ele olha o seu caráter. Diferentemente do seu pastor. O seu pastor não está nem interessado no seu caráter. Ele está interessado no seu dízimo. Ele chega a ponto de mentir, de te enganar. Essa semana eu vi no Facebook uma moça que falou assim, olha, eu era obreira, eu saí da igreja. Aí eu fui para uma outra igreja. Mas eu não gostei muito de lá, porque eu não tinha muita amizade lá. Eu voltei para a minha igreja. Quando eu voltei, o pastor me chamou e disse, olha, a senhora vai dar um testemunho dizendo que a senhora sofreu muito, que foi a pior coisa da sua vida, a senhora ter saído aqui da igreja. Ela falou assim, não, pastor, eu não vou mentir. Eu não sofri quando eu saí daqui. Eu só voltei porque lá eu não tinha tantas amizades como eu tenho aqui. Quer dizer, o pastor induziu ela a mentir. E ela disse, não vou mentir, porque não é verdade. Aí o pastor deixou ela de lado. Que ponto, hein? Que ponto um pastor, diz ele que é pastor, ele diz que é pastor, induziu uma pessoa a mentir para dar testemunho. Ele não é o primeiro. E o líder dele sabe. Mas o líder não faz nada porque também é mentiroso e tem rabo preso. Você sabe por que alguns pastores apoiaram Lula e outros que estavam apoiando o Bolsonaro e 3 dias depois da eleição estão apoiando Lula? Porque tem rabo preso. Porque se o governo mandar um fiscal da Receita Federal na igreja dele, a multa é muito grande. Então, veja o que o poder faz. Eles apoiam até o diabo, igual a Dilma falou. Pastores. É para ter nojo, né? Até pouco tempo atrás, o Bolsonaro era o bambambam, era o homem de Deus. E o Lula era o demônio. Passado 3 dias das eleições, os pastores começaram a apoiar o Lula, dizendo que o Lula era um homem de Deus e que foi da vontade de Deus que ele ganhasse as eleições. 3 dias apenas depois. Mas você gosta do engano, né? Você gosta de ser enganado. Mas Deus, você não engana nem eu, nem ninguém. O povo de Sodoma e Gomorra clamaram. Mas Deus falou assim, eu vou descer para ver. Então Deus tem olhos, não apenas ouvidos, como ensina o seu pastor. Você não presta atenção para isso, né?
Você acha que Deus é seu empregado, é o palhaço, é o entregador do iFood. Você clama e Deus te ouve. Basta você ir na igreja, se vestir de judeu ou de palhaço. E o seu pastor, Deus vai te ouvir. Deus vai ouvir a gente. Não adianta. Você pode fazer o que você quiser. Você pode orar. Se a sua oração não coincidir com o seu caráter, esquece que Deus não vai te ouvir. Eu estou provando na Bíblia. Não estou falando nada que eu criei, não. Eu estou provando na Bíblia que Deus não vai te ouvir. Tanto é que não está te ouvindo. Quanto tempo você está na igreja? 90% dos pobres estão dentro de igrejas evangélicas. 90%. Basta você ver. Aonde estão os pobres? Tudo evangélicos. Sabe cantar, que é uma beleza. Mas são mentirosos, enganadores, mal pagadores, mas estão dentro das igrejas, todo domingo. Bíblia debaixo do braço e vão para a igreja. E briga até com o marido, se o marido não for. Briga até com o filho, com a esposa, se não for. Briga até com o cachorro, se o cachorro não for para a igreja. Por quê? Porque a cultura do Brasil é a mesma cultura católica. Vai para a igreja que a igreja te protege. Quem vai para a igreja é melhor do que aquele que não vai. Essa é a cultura. Esse é o pensamento. Não, eu vou para a igreja, eu sou melhor do que o meu vizinho que não vai para a igreja. Eu canto na igreja, eu sou melhor do que o meu vizinho que não canta. É o que você pensa. Aí você olha para a vida do seu vizinho, ele não vai na igreja, realmente ele não vai. Mas a vida dele é melhor do que a sua. Em todos os aspectos. Mas ele também não vai para a igreja. E você vai, você canta, até no coral da igreja. Você é até obreiro. Aí você olha para o seu vizinho. A vida do seu vizinho que não vai na igreja, que não canta. Enquanto domingo você vai para a igreja, ele vai para a praia. Veja. Mas você acha que você é melhor do que ele. Você acha que Deus tem que te ouvir porque você está indo na igreja. Você está perdendo o seu tempo. Eu já provei aqui, tem vários vídeos meus aí, dizendo que Deus não te ouve porque você está dentro da igreja. Porque os maiores milagres da história aconteceram não dentro de igreja. Mas você acredita. O seu problema, vou repetir, duas coisas. Ignorância e vergonha na cara. Esse é o seu problema. O câncer, AIDS, miséria, desemprego, isso não é nada. Isso não é problema, não. Escuta o que eu estou dizendo, isso não é problema, não. O seu maior problema se chama ignorância ou vergonha na cara. Você deixar de ser ignorante e você olhar no espelho e você falar, não, eu tenho que ter vergonha na cara, e sua vida anda rápido. Mas você não quer. É impressionante. Você vai na igreja, aí o pastor apaga a luz, se ajoelha, chora, canta, se veste de judeu. Aí você, poxa, homem de Deus. Todo certinho, todo combinadinho. Aí você vê a mulher do pastor, 1 quilo de maquiagem na cara, com a roupinha toda apertada. Aí você, poxa, olha que casal feliz. É que você não vive. Você não conhece. O cristão autêntico, ele não tem que ficar mostrando nada para ninguém. Ele não tem que se fantasiar para ninguém. O cristão autêntico, ele só tem um compromisso com isso aqui, ó, com a verdade. Ele não tem compromisso com a moda, ele não tem compromisso com a sociedade, ele não tem compromisso
nem com a família dele. A não ser com isso aqui. Obedecer e andar segundo o que está escrito aqui. Quem vai gostar dele, não é problema dele. Quem vai odiar ele, também não é problema dele. Jesus nunca se preocupou em agradar ninguém. Mas a igreja moderna, você pode ver, o pastor prega para não ofender. Ele prega pisando em ovos. Pisando em ovos. Porque ele sabe que na igreja dele tem adúltero, fornicário, mentiroso, enganador. Então ele, como que é o dízimo das pessoas, ele prega. Por isso que tem muita música. Porque a música, ela atinge todo mundo. A música é universal, quem não gosta. Todo mundo gosta de música. Então as igrejas têm muita música porque é uma forma de ludibriar as pessoas, de enganar as pessoas. Então, quase que a metade da reunião, do tempo de reunião, é música. Aí você vai e pergunta às pessoas, e aí, gostou da reunião? Olha, que música bonitinha que o pastor cantou. Olha só. E aí? O que você achou da reunião? Poxa, que música, tocou no meu coração. Fiquei até arrepiado naquela música. Veja. Ninguém fala da mensagem. Ninguém fala que o pastor pregou da idolatria, contra o Natal, contra a mentira, o adultério. Ninguém fala. Se perguntar na porta da igreja, e aí, você gostou? Olha, pastor legal, né? Bacaninha ele, né? Olha o termo, bacaninha esse pastor. E a mulher do pastor? Poxa, bacaninha ela, né? Me beijou, me abraçou. Essa é a igreja. Essa é a igreja. O pastor, a mulher do pastor, vai para a porta da igreja para beijar todo mundo, abraçar todo mundo, para ganhar o coração. Aí você pergunta, e aí? Gostou da reunião? Olha, pastor legal, né? Ele canta bacana, eu gostei daquela música. Qual é o nome daquela música que ele cantou? Também a mulher do pastor, não sei o nome dela, mas ela é tão amável, né? Ela veio e me beijou, me abraçou, me chamou de minha querida. Eu não sei o nome dela, não. E que mais chamou a sua atenção? Não, gostei da igrejinha bonitinha, né? Legalzinha. Quer dizer, ninguém fala da mensagem. Ninguém fala que o pastor repreendeu as pessoas, exortou, falando do caráter, da mentira, da idolatria, da safadeza. Não. Essa é a igreja moderna que você frequenta e que você sustenta. Mas o dinheiro é seu, as pernas são suas, você vai aonde você quiser. Fica aí o vídeo. Se você é amante da verdade, divulgue o vídeo. Divulgue o vídeo. E se Deus tocar no seu coração, nos ajude. Se você quiser falar comigo, você pode me chamar no Message. Um bom dia, que Deus abençoe.